tudo bom? Hoje eu vou falar para você como diminuir o seu risco de desenvolver embolia, que nada mais é do que obstrução de um vaso, de uma artéria, por um coágulo sanguíneo. A gente sabe que a embolia pode causar problemas de saúde, como acidente vascular cerebral, como infarto, como derrame, e a gente realmente tem que evitar ao máximo essa embolia, qualquer tipo de obstrução nos nossos vasos sanguíneos. Eu vou te explicar aqui o que ela é e como minimizar esse risco. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também e dá um pulinho no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesmo o nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre essa questão da embolia, da trombose, desses problemas vasculares. Me conta aqui embaixo se você já sofreu com embolia, conhece alguém que já teve uma embolia, alguém que já teve algum tipo de problema vascular grave, como é que você conseguiu reverter isso? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais de saúde do coração, das artérias, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Existem basicamente 3 tipos de embolia, das mais comuns. A primeira, né, que eu acho que todo mundo quando pensa em embolia, pensa nessa embolia pulmonar, em que um coágulo que normalmente é formado nas pernas pode migrar e parar no pulmão, e isso pode ser extremamente perigoso, podendo até mesmo colocar a gente em risco de vida. Outro tipo de embolia é a embolia cerebral, quando um coágulo se forma e aí ele, pelos vasos sanguíneos, vai parar no cérebro, e com isso ele obstrui o fornecimento de sangue, de oxigênio, de nutrientes para uma parte do cérebro, causando o AVC. Eu tenho um vídeo aqui no canal também falando do AVC, como perceber os primeiros sintomas, que é super importante perceber, e logo para atendimento, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E existe também a embolia sistêmica, quando um coágulo se forma em veias profundas, mas de outras partes do corpo, e vai podendo ir para outros órgãos nobres também, como por exemplo o coração, ou até mesmo os rins. Existem algumas coisas que a gente faz no dia a dia que podem fazer com que a gente aumente o risco de desenvolver a embolia, então é muito importante minimizar esses riscos. Claro que quando a gente pensa em embolia, a primeira coisa que a gente pensa é no avião, né? As pessoas paradas, sentadas por muito tempo, numa posição, né, ruim, em que a perna fica completamente para baixo, você é completamente imóvel ali horas e horas e horas. Isso, né, pelo sangue ficar mais parado, digamos assim, pode favorecer o risco de um coágulo. Então, por isso que as pessoas sempre falam que o ideal é que, se você for fazer viagem de avião de muitas horas, botar as pernas um pouco mais levantadas, comprar alguma coisa que você prenda no assento do avião, ou botar uma mala ali mesmo embaixo e levantar um pouquinho os pés ajuda. Usar meias de compressão para ajudar no retorno venoso, e andar pelo avião. Vai beber uma água, vai, enfim, na casa, fazer xixi no banheiro, anda para lá, anda para cá. Claro, né, que se o sinal lá de cinto estiver desligado, né, se tiver com turbulência, qualquer questão, você tem que ficar quietinho. Mas sempre que possível andar, caminhar pro sangue poder circular. E uma coisa legal que você pode tentar fazer é ficar na ponta do pé e abaixar algumas vezes, porque isso ajuda a melhorar a circulação da panturrilha mesmo, bombear mais a circulação de retorno, e ajuda, né, a prevenir, em alguns casos, esses casos de trombose. As pessoas que ficam imóveis por muito tempo por conta de cirurgia também acabam ficando mais propensas à trombose. Por isso que, para algumas cirurgias de muitas horas, os médicos prescrevem alguns anticoagulantes. Às vezes são até algumas injeções que se dá na barriga, e às vezes a pessoa tem que tomar isso por alguns dias depois da injeção para prevenir a formação desse coágulo. Se você vai fazer uma cirurgia e está preocupado com isso, fala sempre com seu médico antes também. Outro fator que pode aumentar o risco de embolia é você ficar trabalhando muitas horas sentado. A gente sabe que hoje em dia é muito comum as pessoas ficarem muitas horas por dia no computador, sentados, parados ali. E mais uma vez, né, esse ultra sedentarismo, que não é nem só não fazer atividade física, é ficar sentado o dia inteiro, pode favorecer o risco de um trombo e pode favorecer o risco de uma embolia. Esse trombo pode soltar e pode causar esse problema da embolia. Então, mais uma vez, se você trabalha sentado, é mais ou menos a mesma ideia do avião. Dá pausas para você poder andar ao longo do dia, vai beber uma água, faz um xixi, anda para lá e para cá. Se você tiver disponibilidade, faz esses exercícios de levantar e abaixar a perna, faz polichinelo de hora em hora, faz alguma coisa, né, um agachamento, levanta as pernas, corre no lugar, alguma coisa que mexa o sangue das pernas, isso ajuda. E se você trabalha, Patrícia, não possa, vai no escritório, não tem como fazer isso, lembra das meias de compressão, elas realmente são muito boas.
E o ideal é que você calce as meias ainda pela manhã, deitado, né, quando você tem uma boa distribuição dos fluidos do corpo, e utilize ela durante o dia inteiro. Então lembra, qualquer dúvida fala com o seu médico, pode ser uma opção interessante para você. Existem alguns problemas de saúde, como problemas cardiovasculares, insuficiência cardíaca, alguns tipos de câncer, que podem aumentar a sua predisposição para um coágulo, para você, enfim, ter algum tipo de embolia. Então, se você já tem uma condição de saúde específica, conversa com seu médico, até porque tem alguns remédios que podem, enfim, né, infelizmente, aumentar esse risco de agregação plaquetária, de formar algum tipo de trombo, de embolia. Então, nunca mude nenhum remédio por conta própria, claro, nem pare de tomar. Se você estiver na dúvida, fale sempre com seu médico aí na sua cidade. A gente já sabe também que a obesidade pode aumentar o risco de coágulos para algumas pessoas. Então, se você já tem um histórico pessoal ou familiar de trombos, o ideal mesmo é que você fique dentro do peso saudável para você. A gente sabe que o excesso de peso aumenta a inflamação no corpo, prejudica a circulação, o retorno venoso. E normalmente o excesso de peso está relacionado com o sedentarismo, né? Que também pode ser um fator de risco para os coágulos, para trombose, para embolia também, né? Porque é o trombo que se solta. Então é super importante que você, enfim, tente lutar contra isso. Eu tenho aqui no canal uma playlist inteira falando como emagrecer com saúde, com dicas de estilo de vida, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Além disso, algumas questões de estilo de vida, como o fumo e o excesso de bebida alcoólica, também podem aumentar o risco da embolia. Então, o cigarro a gente sabe que é péssimo para a parte vascular, né, para a parte de circulação do nosso corpo. Então, se você já tem um histórico pessoal ou familiar, suspender o cigarro é super importante. Tem até um vídeo aqui no canal falando de como parar de fumar sem engordar, vou deixar aqui embaixo para você. E mais uma vez a bebida alcoólica também, não só pelo processo inflamatório dela, pelos problemas que ela por si só já causa, os problemas hepáticos e tudo mais, mas porque a gente sabe que quando a gente fuma, a gente bebe, desculpa, as limitações abaixam, né? Então a tendência é que você coma mais, beba mais bebida alcoólica sem tanto freio, coma alimentos mais gordurosos, e no dia seguinte você não vai ter a mesma disposição para fazer seu exercício, enfim, vai ficar desidratado, que também pode aumentar esse fator de risco. Então é um ponto importante a se considerar. Durante a gravidez e durante o processo do parto, logo no puerpério imediato, a mulher também pode ficar com risco aumentado para embolia por conta das mudanças no volume do sangue dela mesmo. Então esse é outro ponto importante para se considerar. E se você já tem um histórico prévio, seu médico vai te ajudar com relação a isso durante a gestação e durante o puerpério também, que é importante. Falando ainda da saúde feminina, a gente sabe que tem algumas pílulas anticoncepcionais que podem aumentar o risco de embolia, de trombos. Então, se você tem algum histórico familiar, é muito importante que você fale com o seu médico. Em alguns casos, a pílula pode até mesmo ser contraindicada e existem outros métodos contraceptivos que você pode sempre discutir com um profissional da sua confiança. Lembra também que uma coisa que vai te ajudar bastante é se manter sempre uma pessoa ativa no dia a dia. Então lembra que subir e descer escada, estacionar o carro um pouquinho mais longe e andar um pouquinho, 10, 15 minutinhos, acrescentar atividade física pelo menos 30 minutos, uma atividade leve, a moderada, uma caminhada, andar de bicicleta, vai te ajudar bastante a mexer mais o corpo, mexer a circulação dos membros inferiores, que é super importante, e pode ajudar a prevenir também os casos de embolia e trombose. Por último, mas não menos importante, é muito importante você estar sempre bem hidratado, beber bastante água durante o dia inteiro. A gente sabe que a desidratação pode aumentar o fator de risco para trombos, para embolia. Então é muito importante você se manter sempre muito bem hidratado para que o volume do sangue e a concentração, enfim, né, de células e tudo mais com relação ao líquido que está dentro do nosso sangue seja equilibrada. Então, bastante água o dia inteiro, nada substitui a água. Então, lembra que você também, obviamente, pode acrescentar uma água flavorizada, uma água com umas gotinhas de limão, com umas rodelinhas de gengibre, com hortelã, com alguma coisa para dar um cheirinho, um gostinho, mas lembra que bastante água durante o dia vai te ajudar bastante com isso também. Me conta aqui embaixo, então, se você faz alguma coisa de forma consciente para evitar algum tipo de problema com embolia, com trombo. Vou adorar ver o seu comentário, o que é, né? Quero saber. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!